Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso quarto dia de aula de História dos Avivamentos. Já oramos como é costume, nossas aulas são gravadas, mas mais uma vez, graça e paz. Graça e paz a todos. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Ótimo. Meus irmãos, terminamos semana passada, falamos bastante sobre os conceitos, as definições, e hoje nós estaremos entrando aqui na quarta aula, e hoje também foi a data da entrega do trabalho de vocês, e eu quero gastar aqui um tempo com vocês para que a gente possa estar debatendo um pouco sobre tudo que foi falado, ou melhor, tudo que vocês aprenderam nesses trabalhos, do material que eu pedi para vocês fazerem o trabalho, e também do material que eu pedi para vocês assistirem sobre pneumatologia. O último slide que nós passamos na última aula, falamos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, e fiz um apontamento bem breve sobre ele no Novo Testamento. Então, hoje, para que a gente possa dar início aqui à nossa aula, eu quero estar trazendo para os irmãos a leitura de um texto, e a pauta da nossa aula de hoje vai ser o slide número 4, que é falando um pouco sobre os cananeus, a religião dos cananeus. Depois nós estaremos entrando também um pouco sobre os reis de Judá e os reis de Israel. Estaremos pegando o Velho Testamento, o Novo Testamento, e estaremos fazendo essa comparação com relação a toda a teologia sobre esse tema, que é história dos avivamentos. E eu quero hoje aqui tentar, em cima daquilo que nós aprendemos até o momento, tentar traçar algumas linhas do que entendemos como avivamento. Aquelas passagens bíblicas que mostram, de fato, aonde aconteceram alguns avivamentos, ou pelo menos aonde nós enxergamos moveres do Espírito Santo de forma muito, muito efusiva, muito abundante. E hoje a gente vai gastar aqui esse primeiro momento fazendo um pouco desse debate, em cima de todas aquelas características que aprendemos nas aulas passadas e de todos aqueles critérios que fundamentam o que é um avivamento. Lembrando que a nossa teologia é uma teologia mais voltada para a ortodoxia, é uma teologia mais voltada para aquilo que nós chamamos de teologia conservadora. Eu gosto também, e me considero também um pensador na linha reformada. Eu tenho assim um apreço muito grande com a teologia reformada. Então, assim, a nossa linha é essa linha mais histórica, mais conservadora, mais ortodoxa. Então, em cima disso, onde nós enxergamos um avivamento? Nas páginas da Bíblia, sabendo que em toda a história do povo de Deus, Deus atuou, mas é consenso que em alguns momentos, aquilo que acontece de uma forma pessoal, aquilo que acontece de uma forma, eu diria, até no ambiente de um lar, ele se propaga numa comunidade, ele se propaga numa região e alcança outras pessoas, até mesmo alcançando outros povos. Então, partindo do pressuposto que o avivamento, ele tem esses vários desdobramentos, que ele começa algo na nossa vida pessoalmente, depois ele se alastra para aqueles que estão mais próximos de nós, e entendemos que seria o núcleo da família ou dos amigos, depois da nossa comunidade local e depois das nossas demais relações, da nossa irmandade. Então, partindo do pressuposto que o avivamento, como consideramos aqui, ele é algo mais coletivo, e quando é algo mais pessoal, a gente entende mais dentro da perspectiva do fervor. Um cristão avivado, ele é um cristão fervoroso. E essa união de vários cristãos fervorosos gera um ambiente avivado, mas sabendo que o avivamento não procede apenas das questões humanas, mas da soberania de Deus. Então,
A gente vai estar vendo hoje, nesse primeiro momento, esse debate, vai ser bem interessante. Eu quero poder aqui gastar um tempo bem significativo com vocês sobre essa temática, tá bom? Antes de entrarmos aqui ao apontamento e ao debate, eu queria ler 2 textos bíblicos, como é costume. Queria ler aqui Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Júnior, leia para nós Lucas 24, 49, por favor. Irmão Gil, Atos 1, 8, por gentileza. Lucas, 24, 49. tem que pegar aqui, mano. 24, 49. Isso. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Joia. Promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Que cidade que era essa que Jesus estava se referindo? Jerusalém. 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 Mas olha aqui, deixa eu dar uma pititada saborosa nessa introdução para vocês. Era Jerusalém a promessa do alto, mas para os 12 o mestre fala, vão para a Galileia. Vocês lembram? Que logo depois que Jesus ressuscita, ele também, durante ali aquele período, ele tinha dado instruções exclusivas aos 12, para que eles fossem para Galileia. E depois da Galileia, retornem para Jerusalém. Aí eu te pergunto, é Galileia ou Jerusalém? A promessa para os cristãos, para o povo de Deus, para a igreja, era que o Espírito Santo viria de forma efusiva e abundante aonde? Em Jerusalém. Então, a promessa do Pai era. Mas o mestre tinha algo especial para o seu quartel-general e tinha falado para eles, eu quero vocês na Galileia. E acontece um episódio bem curioso, porque quando Jesus entra na casa em que os apóstolos os veem e, no entanto, Tomé não está, a Bíblia fala que, voltando Tomé e ouvindo dos apóstolos, ele não acredita. E eu digo para vocês, quanto tempo eles ficaram ainda em Jerusalém sem ir para Galileia? Depois dessa primeira aparição. Sabe quanto tempo? Sinceramente, não sei. O texto sagrado vai falando, uma semana depois, enquanto eles estavam reunidos, o Senhor aparece e Tomé agora está entre eles, e o Senhor diz, Tomé, sou eu, veja as minhas mãos furadas. Ou seja, por causa de Tomé, eles permaneceram uma semana a mais ainda ali naquele lugar. E Jesus foi paciente com eles. Aí, somente depois disso, eles vão para a Galileia. Aí acontece aquele episódio da Galileia, em que Pedro estava pescando, Jesus restaura Pedro, onde ele faz uma fogueira, acende ali uma brasa, tem pão e peixe, e ele diz para os pescadores, pescaram alguma coisa? Tem algo para comer? Eles falam, não pescamos. Então jogue a rede por outro lado. Eles jogam. João diz, é o mestre. Pedro pula do barco, nada, chega primeiro que os apóstolos. Ali é aquela clássica pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Ou seja, eles ficaram uma semana a mais por causa de Tomé. Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu da gente, irmãos. Mas Jesus tinha uma reunião com eles lá no quartel-general. Eles vão para o quartel-general, tem esse momento, João registra esse momento. Poucas coisas sabemos desse episódio, e aí agora eles voltam. Para onde? Para Jerusalém. E Jesus continua se revelando a várias pessoas, a vários irmãos, a um grupo de mais de 500, entendemos que deve ter sido Mateus 28, ou próprio Atos 1, e aqui, nesse exato momento de Atos 1 que você vai ler agora, Gil, chega o grande episódio que Jesus é elevado aos céus. E eu estou comentando tudo isso, irmãos, porque olha que interessante. A promessa do Pai era que do alto o Espírito Santo seria derramado sobre todos em Jerusalém, e eles deveriam estar em Jerusalém.
mas como eles eram muito íntimos, o mestre os levou a Galiléia porque tinha algumas outras lições para ele lá na Galiléia, antes deles regressarem para Jerusalém. E nós sabemos que Jesus ficou durante 40 dias, e o Pentecostes era no 50º dia, ou Festa das Colheitas. Então, na Festa das Colheitas, eles já estavam em Jerusalém, quando o Espírito Santo vem. Tá bom? Então, Atos 1:8, leia para nós, por gentileza. Agora, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então, eu deixo essa breve reflexão para vocês, e vamos à aula. Vamos lá. Irmãos, vamos lá. Quais eram as características que nós aprendemos nas últimas aulas sobre, de fato, o verdadeiro avivamento espiritual? Ele se caracterizava, pelo menos, quais características? Vamos aqui de cor e salteado. O que vocês se lembram do que nós aprendemos na última aula? Palavra de Deus é a principal característica. Palavra de Deus é arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados e essas duas que me vêm à mente agora, assim. Joia, não tem problema, vamos lá. No debate agora a gente vai estar lembrando. Júnior e Maísa, quais eram as características? Palavra de Deus, arrependimento de pecado, fruto de uma nova vida. O que mais? Se lembram de algumas coisas? Deixa eu ver se eu lembro. Comprometimento com a obra, né? Seria mais ou menos com essas palavras, né? Uma redescoberta dos dons, uma repaginada dos dons. O que mais? Quem era que tinha que estar no centro de tudo? Há uma descentralização de alguém ou de algumas coisas para uma centralização de outros. Hã? Descentralização. Centralização de Deus, né? Deus é o centro. Deus se torna o centro e todos os demais deixam de estar ali no centro, né? O que mais? Lembram de mais alguma coisa? Então, vou refrescar a memória de vocês aqui. Vou compartilhar rapidamente o slide e a gente só vai ler rapidamente aqui os pontos principais, só para a gente reprisar um pouquinho esses princípios, tá bom? Rapidamente, assim, só os pontos principais. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Joia. Primeira coisa, que o avivamento ele é o resultado direto do Espírito Santo sobre o seu povo. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Deus. É a presciência divina, no momento oportuno, segundo os critérios divinos, que ele derrama de forma abundante o Espírito Santo dele sobre quem? Sobre o crente e sobre o povo. Não é o movimento dos homens, não é o movimento nosso, mas é uma atuação pura e única e exclusivamente de Deus. No entanto, é óbvio que é também resultado daquela permissão do homem a Deus. O homem está, eu diria, ele prepara todo o caminho, ele ora, ele se consagra, ele deseja Deus, ele anseia Deus, ou seja, o terreno está totalmente pronto. E é nesse momento que Deus realmente derrama, como o nosso querido irmão registrou no slide dele, geralmente não é uma questão sine qua non, mas na maioria dos casos acontece quando há uma certa morbidão, uma certa apatia, um certo momento onde o povo de Deus está vivendo a religião apenas de uma forma nominal, não está vivendo a essência da fé. Então, ele, no nosso querido irmão Rubens Martins Amores, ele classifica que avivamento espiritual é assim, e aí vem a primeira característica, que é uma forte ênfase no conhecimento da palavra de Deus,
e a obediência a essa palavra. Segunda característica, muita oração. Relacionamento íntimo, amoroso. O povo de Deus anseia a presença de Deus. O povo de Deus se esforça a orar. O povo de Deus ora muito e ora corretamente, não ora com barganha, com motivações erradas, mas tem sede e fome de Deus. Então, primeira coisa, palavra, conhecimento pela palavra, proclamação da palavra, pregação da palavra, amor pela palavra, fidelidade à palavra, a palavra guiando cada comportamento, cada gesto, cada ato. Segundo lugar, fome de Deus em oração, fome de Deus em buscar a presença e a face de Deus. Terceiro lugar, um desabrochar dos dons, ou seja, os dons começam a ser compartilhados e nós, povo de Deus, com os seus dons, começamos a fazer obras. Que tipo de obras? Obras sem competição, sem provocação, sem orgulho. É Deus sendo glorificado por meio dos seus vasos, como foram nos dias da igreja primitiva. Quarto lugar, essa combinação de fatos vai gerando o quê? Uma eleição de Deus como centro de devoção, ou seja, Deus passa a ser o nosso maior deleite. Nós o adoramos, nós temos nele a nossa devoção, os nossos ouvidos, os nossos sentidos fazem com que a nossa vida entre no eixo, não o eixo humano, não o eixo social, mas no eixo divino. Passamos, então, a buscar a Deus em tudo, na igreja, fora da igreja, nos negócios, na vida, nas coisas mais triviais. A nossa devoção a Deus passa a ser intensa. Não somos crentes de domingo, não somos crentes profissionais, ministros profissionais da fé, nos tornamos devotos. Temos fervor, temos paixão, temos piedade, e essa piedade nos acompanha dentro e fora da igreja. Em quinto lugar, temos, então, uma sensibilidade ética e moral. Por quê? Porque agora, já partindo do pressuposto que estamos vivendo os princípios de Deus, a teocracia nos atingiu, ou seja, os valores de Deus são aqueles que norteiam a nossa vida, o nosso senso ético e moral está lá em cima, nossa compaixão é aguçada, o nosso discernimento é ampliado, as nossas justiças não são justiças farisaicas, mas são justiças realmente com equidade. E aí, por isso que a gente desperta essa sensibilidade ética e naturalmente moral. Há um transbordamento da comunhão e do compromisso comunitário com a aliança e as suas implicações. Ou seja, temos uma comunhão. Não importa a igreja, não importa as placas, mas isso que está acontecendo na nossa vida agora, a gente quer ver até a nossa sociedade mudar. Mesmo com as outras religiões, nós não somos intransigentes, não somos demagogos, não tratamos as pessoas com aquele viés de soberba, porque somos os eleitos de Deus. Antes, temos agora um desejo de ajudar as pessoas naquilo que elas são, fazemos obra social, não com barganha, ou seja, há uma comunhão profunda, há uma sensibilidade nossa, uma comunhão com a igreja, o povo se torna mais sensível, mais solidário. Sétimo lugar, naturalmente, tudo isso favorece no impulso evangelístico. As almas passam a ser a coisa mais estimada por nós. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que são menos favorecidos. Não é somente culto do empresário, não é somente reunião com os executivos. Aqui a órfã importa, a viúva importa, o estrangeiro, o forasteiro importam, porque são pessoas importantes. O mendigo importa, o garoto no semáforo que vive uma vida sendo explorado pelos seus próprios pais, está naquela situação de uma vida miserável por causa dessa situação que ele foi acometido pela vida. Agora, os nossos olhos veem ele como algo relevante, ou seja, há um impulso evangelístico genuíno. Qualquer alma importa, qualquer vida importa, qualquer ser importa, os mendigos importam, as prostitutas importam, os ladrões importam, o narcotráfico importa, os traficantes importam. Por quê? Porque são almas que precisam de Deus. Ou seja, em sétimo lugar, esse desejo evangelístico não é o evangelismo somente de poderosos, é o evangelismo de corruptos, corruptores, de policiais, de bandidos, de milicianos, de qualquer um, porque todos importam para Deus. E aí,
Em oitavo lugar, ele diz que há um crescente impulso à adoração e fervor. Naturalmente, adoraremos a Deus intensamente, seremos fervorosos em tudo. Aí ele continua dizendo, em nono lugar, uma forte ênfase na definição, ampliação e focalização da dimensão de missão. Aqui abrangendo as obras sociais, abrangendo missões, abrangendo o mundo. E último lugar, manifestação do fruto do Espírito, com ardente fervor, num misto paradoxal de amor e de humildade. Então, nosso irmão, ele trouxe essas 10 características e elas pontuam bem. É óbvio, irmãos, não é tudo, tá bom? Não é tudo, mas são coisas bem relevantes. Tá joia? Eu poderia dizer o seguinte, que esses 10 itens, eles são quase que um consenso dentro do povo de Deus. Existem outros, nós não estamos aqui no módulo que é para redefinir o que é avivamento, mas nós estamos aqui no módulo para aprender o que é avivamento, o como entendemos ao longo da história e principalmente das páginas da Bíblia. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo. Joia? Uhum. Então vamos agora ao nosso trabalho, meus irmãos, ao nosso trabalho. Vamos lá. Uma pergunta. Pode falar, Júnior. Todas essas características aí, todas elas aí, significa que quem detém essas características tem um avivamento. Importa dizer que, ausente dessas características, nós estamos praticamente mortos. Estamos naquela condição de morbidade. A igreja está ausente dessas características, estamos numa situação crítica, né? Então, na realidade, Júnior, vamos pensar da seguinte forma, não vamos ir para os extremos, no sentido assim de que estaríamos mortos. Não vamos pensar assim, porque o que acontece? Porque, de fato, Júnior, lembra que nem sempre, algo que acontece no coletivo acontece individualmente. Então, partindo do pressuposto que o avivamento é algo coletivo, sim, mas o avivamento que é algo coletivo, ele acontece pela soberania de Deus numa comunidade. Mas, de forma individual, nós podemos ser cristãos que vivem essas 10 características. Ou seja, na minha pessoa, eu posso ser alguém avivado. Eu posso ser um cristão avivado, mesmo vivendo numa comunidade não avivada. Dentro dessa dimensão aí, com todas as características? Ou pelo menos, vamos dizer assim, que não sejam todas, mas que seja a maioria. Vamos pegar um exemplo aqui, Júnior. Vamos pegar algum exemplo. Vamos pegar a vida de Jeremias. Jeremias tinha essas 10 características? Eu não posso afirmar. Mas ele se aproximava delas? Também não posso dizer com precisão, porque a gente estamos tratando de seres humanos falhos, né? Então, claro. isso tem que ter também ter essa realidade, né? Sim, então, mas vamos... Pode falar. Lembra que eu falei aquela vez? Da ideia de uma utopia, de algo humanamente irrealizável. Ou seja, sabe, já parece que está num padrão que não pode nem mais ficar mais na Terra. Não, então, mas... Essa é a minha sensação, de que são muitas características que, assim, trazer ela de forma intelectual, de forma teórica, é muito fácil visibilizar, de apontá-la, mas vivê-las é muito mais difícil. Claro, claro. Mas, olha, eu peguei Jeremias de propósito, porque a gente sabe que Jeremias foi o profeta que menos foi considerado na história do Velho Testamento durante a sua vida e ministério. Ou tiveram outros, mas Jeremias ilustra bem o que é ser um profeta desprezado. E por que eu falei de Jeremias? Porque Jeremias, ele tinha algumas pessoas que realmente eram piedosas, eles tinham apenas os recabitas, e mais alguns que davam ouvido para ele, o resto era tudo desviado. O rei desviado, sacerdote desviado, até o pai dele, que tinha sido um homem muito piedoso, possivelmente já estava morto,
O rei Josias tinha morrido. Olha só, até o rei que era bom morreu. Aí o pai dele, também que era piedoso, morreu, que era o sumo sacerdote Ilquias. Aí sobra Jeremias, Deus levanta ele no meio de uma nação que está se degradando. A impressão parece que ele vai ser o elo entre o regresso do retorno ao que se vivia nos dias de Josias e nos dias do seu pai. Mas, pelo contrário, aquela tribo, em especial Judá e Benjamim, eles vão em queda livre até o cativeiro babilônico. E a gente olha que os anos de ministério de Jeremias foram longos, não foram 5 anos. Quando a gente vai estudar, como nós aprendemos em Introdução ao Antigo Testamento, e Jeremias sofreu que nem um desgraçado, porque o povo não ouvia, o rei não ouvia, os sacerdotes não ouviam. Ele passou assim, maus bocados, não morreu por Deus. Ele é o tipo daquele profeta que tinha tudo para morrer pela causa do reino, não morreu por uma intervenção divina. Ele é tratado bem pelos ímpios, ele é tratado bem pela Babilônia, e ele não é tratado bem pelo seu povo. Bom, eu estou pegando ele como exemplo para mostrar o seguinte, que essas características, se não estavam todas, é claro, não estavam todas, porque, por exemplo, o nível ético e moral de Jeremias era lá em cima, mas, por exemplo, a missão da evangelização, ele não conseguiu atingir as outras nações, porque o seu próprio povo era um desviado, que não queria ouvi-lo. Mas você pode ver que a mensagem de Jeremias vai chegar nas outras nações, principalmente com Daniel, vai chegar nas outras nações, principalmente com Ezequiel, vai chegar nas outras nações por causa que ele foi tão fiel a Deus que o texto dele vai chegar lá no reino da Babilônia, vai chegar lá no Império Medo-Persa, ou seja, a mensagem dele vai evangelizar em um outro tempo na agenda de Deus, mas não em vida. Por que eu estou falando tudo isso? A questão dele se tornar mais solidário com o órfão, com a viúva, ele mal conseguiu fazer isso porque ele mal conseguia ter êxito ali entre o seu povo. Mas quando a gente faz uma avaliação nua e crua, ele era um cristão fervoroso, ou melhor, um hebreu fervoroso, um judeu fervoroso. E é isso que eu quero colocar em pauta. Todo filho de Deus fervoroso, piedoso, nas suas devidas proporções, vivem esses princípios. Então, logo, o avivamento que é algo coletivo, mas ele se propaga dentro de nós, então podemos ter uma vida vívida, uma vida fervorosa dentro do nosso coração, mesmo sendo o apoio dos demais. Um outro exemplo, dos patriarcas. Abraão. A referência que eu falo, a referência que você pontou Jeremias, né? Há uma ênfase indicando os três, Jó, Daniel e José, do alto padrão de integridade, de fidelidade a Deus. Você sabe disso, né? Que há apontamentos aí, referência aos três. Né? Sim, mas você tem que lembrar, né, Júnior, que, vamos lá, então, a gente nunca vai poder fazer afirmações que Deus não fez. Concordo com você. Mas nós podemos fazer avaliações. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Né? Bom citado, Jó. Jó, ele vivia uma vida de piedade, uma vida de devoção, ele tinha Deus, a palavra dele, ele buscava Deus em oração. Ou seja, se a gente for avaliar cada servo de Deus no Velho Testamento, o próprio Daniel, o próprio Jó, o próprio José, o próprio Moisés, depois que ele passa pela experiência do deserto de Midian, nós notamos nele essas virtudes. E o que eu estou querendo colocar em pauta aqui essa é uma coisa que acompanha o servo de Deus. Isso não significa que ele vai ver o avivamento entre todos, porque essa obra que é de Deus, no coletivo, só vai acontecer quando todos estão sendo contagiados. Mas, de uma forma pessoal, eu posso ser fervoroso. Então, eu estou fazendo esses apontamentos simplesmente para a gente poder ir agora para os trabalhos, né? E para poder dar uma luz sobre os nossos trabalhos. Mas eu não estou querendo aqui... sabe, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, Davi, por exemplo. Davi, nós notamos que ele tinha uma inclinação de piedade muito diferente de todos os seus.
E ele era um menino muito exemplar. Deus separa ele para uma obra especial. Já diferente de Davi, é quem? É um outro eleito, que é o próprio juiz Sansão. Sansão era um atrapalhado. Jacó era um perturbado. O que a gente pode falar de Jacó e de Sansão? Que são frutos da misericórdia. Jacó é um atrapalhado sem igual. É um oportunista, é um mentiroso, é. E Sansão, pelo amor de Deus, é um eleito vulgar, é um eleito demagogo. Se não é a misericórdia de Deus sobre eles, a gente não vê piedade neles no primeiro momento. A gente vê o oposto da piedade. E é isso que eu quero dizer, que há uma característica bem peculiar que acompanha quando essa pessoa ela está ali transformada, ela está ali sendo inclinada a Deus. Jacó, depois do Peniel, é outra história, é outro homem. Depois do Peniel, é outro homem. Mas até o Peniel, pelo amor de Deus, era só... Eu não quero pastorear um Jacó. Mesmo sabendo que amanhã eu não quero pastorear um Jacó, nem um Sansão, um ungido rebelde. Terrível. No entanto, Deus vai me dar muitos Jacós e Deus vai me dar muitos Sansãos. Isso não depende de mim. Mas olhando, são pessoas que nos deixam assustadas. Porque se nós não conhecêssemos o final da história deles, poderíamos falar que eles seriam muito parecidos com quem? Com Saul e com Judas Iscariotes, ou não? Começam, são vidas complicadas. Então, o que eu quero apontar aqui não é fazer uma defesa do que é ou do que não é, mas é mostrar as características para que a gente possa ansiar tudo isso. Tá bom? Tudo bem? Ok. Beleza. Beleza? Joia. Então, agora falando um pouco sobre o nosso trabalho, meus irmãos, lembram? Nos trabalhos que a gente tinha feito, eu até fiz esse pedido aqui para vocês, ó. Pegue 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento e mais 3 passagens bíblicas do Novo Testamento, onde ocorreram avivamentos, e comente os fatos ocorridos em cada acontecimento. Compare todas as 6 passagens e veja todos os aspectos semelhantes de cada história. Escreva tudo que você aprendeu sobre avivamento nessas passagens. Descreva pontos de semelhança entre todos. Destaque as coisas mais notórias sobre os avivamentos e comente sobre os fenômenos mais importantes e os seus feitos. Ou seja, então, esse daqui era o trabalho. Vamos lá. Quem quer começar falando aqui? Vamos fazer uma breve síntese aqui. Quem quer começar falando sobre os 3 avivamentos do Velho Testamento e depois os 3 do Novo? Eu fiz assim, talvez a minha forma de ver, talvez mude um pouco, né? Eu peguei aquela passagem de Abacuque, eu não peguei. No momento eu achei que era 3, mas eu acho que Abacuque tem a pretensão do avivamento. Eu li até a atenção de Shed Live, na revista Vida de São Vida Nova e outros. Não peguei muito comentário, somente essa sobre Abacuque, que uns falam que era o avivamento, mas na verdade Abacuque ele ora pelo avivamento, que a canção de Abacuque muito bem citado, porque ali ele está pedindo avivamento. Pedindo avivamento, e não avivamento. Eu já vi uma linha dizendo que ali foi avivamento, mas logo eu vi que não, está orando, né? Ele está relembrando os feitos do Senhor no passado, lá no Êxodo, e olhando para o futuro, que é a canção de Abacuque. Agora, com relação aos 3 textos, eu peguei o texto de Crônica 34, peguei Neemias 8, de 1 a 12, e peguei Jonas em Nínive. O Novo Testamento... Então, só vamos dar uma pausa aqui no Velho por enquanto, Júnior. Você disse primeiro, 2 Crônicas... 34, que é todo o ministério de Josias, né? 16 anos, muito bem. Foi até os 16, depois converte, e aos 20 ele... E aí, então, o Esdra aí...
Muito bem. E você pegou Jonas, né? Legal, gostei, foi super interessante, Joia. Como eu ainda não corrigi o trabalho, então por isso que eu estou gastando esse tempo para a gente fazer um debate aqui, um case, né? Vamos lá. Gil e Maísa, os três do Velho Testamento. Eu peguei de Jonas, Jonas não, Josias, né, do rei Josias, mas eu peguei em Segunda Reis. Aí eu anotei 23, 1, 25. Peguei Êxodo 15 também, que foi a saída dos israelitas, né, do Mar Vermelho e tal. Tá. Peguei Neemias. Peguei Neemias 9 e 10. Joia. Olha só, então você pegou 3 acontecimentos também. Muito legal. Eu estava torcendo para que uns pegassem Jonas e outros pegassem Moisés. Eu estava torcendo. Eu peguei Moisés também, mas não peguei. Mas você vê, a gente já vai chegar lá. Gil, e você, Gil? Quais foram os 3 do velho? Bom, pastor, logo que o senhor falou, bem no comecinho, eu ainda nem tinha muita clareza sobre as definições de avivamento, mas eu tinha isso no meu coração, né, por conhecer a história. Eu peguei, o primeiro que eu já tinha escrito foi Êxodo 40, né, onde Moisés, ele volta do monte, traz as instruções de Deus e há uma mobilização do povo, e ordenança para construir o tabernáculo, né? Houve ali um avivamento no meio do povo. Sim. E eles... Você pegou Moisés. Peguei Moisés, está em Êxodo 40. Né? E aí eles constroem o tabernáculo, eles levantam o tabernáculo e a nuvem de glória vem sobre o povo, né? E guia eles no deserto durante 40 anos. E também peguei a história de Josias, como a Maísa e como o nosso irmão Júnior, né? O 2 Reis 22. E peguei também a história de Neemias, né? Não foi somente a reconstrução dos muros, mas a reedificação de um povo. Coloquei aqui. Maravilha, joia. Bom, então agora, Gil, sua câmera está tá bloqueada, eu não sei se foi de propósito, né? Mas só... Foi de propósito, que está cortando muito para mim, tá falhando demais. Beleza, aí quando você fecha a câmera, melhora, né? Tá cortando ainda, mas a última aula eu tive essa impressão que melhorou, mas agora não está funcionando muito, não. Tá bom, joia. Então vamos lá, meus irmãos, fazendo um breve case aqui com vocês. O que vocês acham sobre essa questão de Moisés? Será que com Moisés foi avivamento ou não? Pelo que o Gil escolheu e Maísa, eles veem que sim. Júnior, você consegue enxergar também como se fosse um período de avivamento? Eu estou agora pegando não só a saída do Êxodo, mas eu estou pegando toda a história de Moisés, que começa ali com a sarça, desencadeia nas pragas, tem o êxito, deserto, os 40 anos, ou seja, podemos classificar que aquele momento é um avivamento? Eu mesmo fiquei na dúvida depois do decorrer das aulas, nós estudando sobre o assunto, mas preferi manter diante assim, das minhas conclusões. Joia. Por que gera dúvida? Vamos lá, vamos aqui antes do Júnior falar. Por que gerou dúvida, Gil? Por conta das definições que nós fomos vendo, né, nas aulas, né, eu acho que é claro que se encaixa em alguns pontos, mas não é no modo amplo assim, não é? Moisés, ele trouxe uma palavra de Deus quando desceu do monte. Eu assim, para mim, eu acredito que foi a partir desse momento, por conta que, né, ele ficou lá 40 dias no monte, e então o Senhor deu a lei para ele desceu com a lei, o povo havia se corrompido, fez um bezerro de ouro, e ali trouxe, depois da leitura da lei de Deus, houve um arrependimento no meio do povo. Enfim. Joia. Então, eu vou ser bem sucinto, irmãos, mas eu quero que cada um participe, mas o que eu quero dizer, perceba que as definições que nós trabalhamos aqui, que caracterizam o avivamento, são definições que o povo de Deus, ao longo desses 2000 anos de história, vai montando e vendo, olha, quando tem a palavra de Deus como o lema de tudo, e as pessoas acreditam nessa revelação, é uma característica que ali pode acontecer um avivamento. Se a palavra de Deus
e obediência, se há sede de Deus, se há uma postura, uma entrega incondicional e o dom, se há, ou seja, todas essas definições e características, nós entendemos que nos parece ser um avivamento. Então, vamos pegar o Êxodo aqui, de uma forma, assim, bem fria. Dentro dos pensadores, eles vão dizer sim, foi um avivamento. Outros vão dizer não, não foi avivamento. Por que não? É simples, porque se fosse avivamento, eles não construiriam um bezerro de ouro, não murmuraria tanto. Meus irmãos, a gente tem que lembrar aqui, né? Opa, acho que o Dio estava chamando, né? O pastor Dio estava chamando. Não tinha visto. O pastor Johnny, aliás. Opa, pastor Johnny, paz, filhote, eu não estava vendo que você estava chamando. Então, continuando aqui. Se fosse avivamento na sua essência, não teria tantos erros quanto ocorreram durante vários períodos. O povo rebelde, Deus testou Moisés, quase destruiu o povo por várias vezes. Então, na perspectiva, olha que interessante, na perspectiva da liderança de várias pessoas, de Moisés, de Arão, de Ur, de Josué, de Miriam, mesmo com as falhas deles, eles eram piedosos, abundantes, a esposa de Moisés. Ou seja, no entanto, o povo não acompanhou na essência o quê? Aquele mesmo exemplo do seu líder. Então, aqueles que vão questionar que no Êxodo houve avivamento, a gente dá o direito de dúvida. Porque, de fato, ali o povo foi muito rebelde. Mas eu, particularmente, eu entendo que o Êxodo, sim, foi um avivamento, porque é uma atuação soberana. E aqui, deixa eu dar uma outra fala aqui para vocês. Avivamento não significa que as pessoas serão perfeitas. Avivamento não significa que as pessoas elas não errarão. Irmãos, enquanto existirem pessoas, é tentativa e erro. Inclusive, com qualquer geração. Podem ver que Abraão, em meio a tudo, errou. José do Egito, nós não temos na Bíblia, a Bíblia não menciona, irmãos, erros de 2 pessoas, pelo menos. Eu diria 3 pessoas. Mas essa terceira, ela tem uma dúvida. 4, vai, mas assim, se a gente for fazer um apanhado, a gente não vê erros. A gente não vê erros na vida de José do Egito, a gente não vê erro na vida de Daniel. Não menciona nada. Agora, significa que eles eram perfeitos? Claro que não. Quais são os outros que têm dúvida? Elias, ele fica com medo de Jezabel. Mas até aí, medo é medo. E qual outro também que é parecido a Elias? João Batista. 3:23. Ele tem dúvidas. Hã? Romanos 3:23. Sim, dúvida. Mas o que eu quero dizer, a gente não vê, por exemplo, Pedro errou demais. Paulo também errou. Então, assim, é comum servos de Deus errar, mesmo em meio ao avivamento. Então, dizer que por causa do erro das pessoas não foi o avivamento, é dizer que quando vier o avivamento sobre a igreja, a gente não vai errar. Isso não é verdade. Nós iremos errar, porque isso está dentro da nossa experiência humana. É óbvio, erraremos menos. Mas vamos lá. Então, eu fiz questão de fazer esse comentário, porque, assim, entre os especialistas, eles vão dizer, uns vão dizer que sim, outros não. Para mim foi, tá bom, mesmo? Não. Mas, assim, é legal a gente enxergar isso e pegar isso e falar, puxa, interessante. Agora, Júnior, comenta você sobre o Êxodo. Olhando pelo prisma de Êxodo, desde o início, Deus liberta o povo, dá um aspecto de uma libertação. Deus vem salvar. Ele fala mesmo para Moisés, Êxodo 3, dele ontem, eis que tenham visto o sofrimento do meu povo, e o seu clamor pelo sofrimento dos seus exploradores. Estou descendo para libertá-lo. Ou seja, só que essa relação ficou muito fragmentada durante todo, porque se a gente for analisar, parece que é um avivamento que termina e nós a revivar durante toda a história do povo. É toda fragmentada. Desculpa, falhou. Desculpa, fala. Mas se for considerar aquele ponto também que pega os crentes quase que mortos, moribundos lá para reavivar, aí, tipo, tá total dentro, entendeu? Mas a fala do Júnior é bem interessante, viu, Júnior? Viu, Maísa? Porque ficou muito fragmentado como um avivamento contínuo. Mas se a gente pegar essa ideia mesmo
de que volta a reavivar, ou seja, então, olha, vou te dizer, hein, Deus foi paciente, misericordioso, porque foram vários ciclos, né, de retomada, de renovação. Então, eu enxergo como tal, mas assim, pode dar dúvidas, né? Mas eu nem peguei o período do êxodo todo ali, de êxodo, do começo até o fim, né? Eu peguei mais ali a saída mesmo, entendeu? Não, sim, claro. Sim. Mas, beleza, Júnior? Quer comentar mais alguma coisa? O porquê, sabe por quê? Porque no meu trabalho eu coloquei o seguinte, que o do Velho Testamento tem uma característica, ele é curto. E o Novo Testamento ele é muito duradouro. Ele é mais duradouro, o avivamento do Novo. O Antigo é mais curto. Joia, boa colocação, Júnior. Mesmo a história do Novo Testamento na revelação sendo curta, por volta de 70 anos, mas a gente vê uma coisa mais contínua. No Velho Testamento eram momentos mais curtos, de fato, em uma geração ou em algumas décadas. Agora, é óbvio, dá para a gente classificar, dá para a gente pôr uma régua, dá para a gente pôr dentro de uma caixinha. Percebe, irmãos, tudo isso que a gente está fazendo aqui é aprender a partir da Bíblia, a gente vai aprender a partir da história, e a gente vai dizer assim, olha, enxergamos mais ou menos assim, e oramos para que a gente possa participar. Mas, assim, a complexidade, ela é tamanha, porque cada período é de uma forma, de outro jeito, então é bem interessante, legal. E agora, indo para o próximo ponto, que foi Nínive. Nínive dá muito debate. E aí, vamos lá. Júnior, por que você viu que Nínive era um período de avivamento? Nínive é o seguinte, eu coloquei Nínive como a excepcionalidade. Ou seja, eu coloquei duas excepcionalidades. Uma de Jesus no Novo e Jonas e Nínive. Por quê? É padrão, Deus socorreu a igreja que está mórbida, seu povo que está distante da palavra, enfim, está superficial, etc. O caso de Nínive é interessante, porque não era um povo pagão. Muito. Era um povo por pagão. Por isso que dá pano para manga, Nínive. E por isso que eu achei que você foi muito feliz em colocar uma excepcionalidade. Por quê? Porque geralmente o avivamento acontece no povo. Nínive nem era povo. Aliás, o profeta era rabugento, o profeta era teimoso e o povo era ímpio dos piores. Ou seja, mas a gente não pode negar que foi algo sobrenatural de forma exponencial, a raiz angelical, divina, né? Mais de 125 pessoas. O Nínive tinha a população de mais de 125 pessoas, convertendo todos quando o Jonas pregou. E o interessante é que o próprio rei, eles fizeram a humilhação, o jejum, saco, cinza, e até os animais também não podia, decretou que não era para comer. Crianças também. Da criança até o mais velho. Exato. Foi geral. Essa foi Parabéns. o que eu achei. Jóia. Irmãos, deu o horário aqui, né? Mas vamos concluir só essa parte para a gente poder encerrar o bloco. Então, irmãos, vocês conseguem ver... né? Não? Já não deu, não? Falta ainda mais 5? Falta 6. Então tá jóia. Então, beleza. Então, vamos explorar. Agora, irmãos, vocês conseguem enxergar que Nínive é uma, como o Júnior colocou, é uma excepcionalidade? Porque foge dentro dos critérios. Percebe, irmãos, como é difícil falar do avivamento? Vocês estão entendendo? Porque desde o começo eu não fiquei aqui afirmando avivamento é isso, não sei o que é isso, porque, deixa eu aqui dar uma explicação. Antes da explicação, que leitura que vocês fariam de Nínive? Bate pronto aqui. Foi avivamento ou não foi avivamento, mas... De início, não. Agora eu estou em dúvida. Tá, tudo bem. Gil, foi avivamento ou não? A princípio, eu acredito que não foi avivamento, mas, né, o Espírito sopra onde quer. Joia. Pastor Johnny, foi avivamento ou não? Eu vou ser o contraponto aqui. Embora, usando as palavras do nosso irmão Júnior, foi uma excepcionalidade, eu consigo enxergar um avivamento. Joia. Então, vamos lá. Olha como é interessante, irmãos. Dentro dos especialistas, muitos vão dizer que Nínive foi uma atuação de Deus.
Nínive foi uma salvação, um grande evangelismo. Ou seja, o Espírito Santo atuou, inegavelmente, somente salvando, perdoando e restaurando. Mas não foi um avivamento. Então, assim, percebam que nós não teremos uma definição concreta, uma resposta pronta. Lembrando que desde da primeira aula, do primeiro dia de aula, eu falava, irmãos, falar sobre a história dos avivamentos é complexo. Por quê? Porque é o atuar de Deus na história. E na última aula, que foi na terceira aula, eu falei, irmãos, por que nós temos dificuldade de fazer afirmações sobre o avivamento? Só vai entender bem o avivamento quem passa por ele. No demais, a gente estuda. E os nossos estudos de caso começam com quem? Com a Bíblia. E mesmo assim, algumas passagens são passagens que têm excepcionalidade. Eu vou aqui citar uma outra passagem que tem excepcionalidade. Nos dias de Sete, logo depois da morte de Caim. Quando a morte de Abel, que Caim mata Abel. A Bíblia vai falar que Adão e Eva têm Sete, e Sete invoca o nome do Senhor novamente. Parece que houve um rebuliço lá nessa geração, que é a geração antediluviana. Ou seja, e com Enoque? Enoque caminhou com Deus, só comenta isso, mas a gente não tem muita citação, mas com Sete dá a ideia de que havia uma morbidão entre Adão, entre Eva, entre os filhos, porque eles não compreenderam, talvez, o fato do assassinato de Abel, que era temente a Deus, e Caim ainda estava vivo, e a impiedade crescia, ou seja, com Sete, o nome do Senhor passa a ser de novo invocado. Não dá muitos detalhes, mas é alguma excepcionalidade. Então, quando a gente começa a pegar o Velho Testamento, a gente vai ver várias excepcionalidades, várias atuações emblemáticas, e uma das mais contundentes são o Êxodo, de fato, e também Nínive. Nós nos calamos. E teriam outras também? Teriam, por exemplo, como o imperador Ciro, o eleito, quando ele dá o regresso, aquilo era sinal de um avivamento? Ali foi um mover de Deus só no rei? Ou será que foi só na corte? Ou será que atingiu todos? Irmãos, se nós pegarmos todos os livros de Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, Ester, e olharmos num pano de fundo, olhando crônicas, realmente é surpreendente o que aconteceu no Império Medo-Persa. A impressão que dá é que com Ciro, logo depois de Dário, Ciro realmente, Dário é mais ou menos aquilo que ali já começa o fogo ateano com Daniel na cova, aí vem Ciro, cria aquele grande edito, ele cria o rolo de Ciro, que até hoje tem esse documento histórico, que é a libertação de todos os povos, tanto é que Ciro, até hoje, ele é considerado como um dos maiores patronos tem até um termo que é usado no mundo secular, que ele é uma grande referência de uma... Como que é o nome? Tem um nome que se dá por causa que ele faz algo que nunca ninguém tinha feito, que é o que? A libertação do povo, o regresso do povo. E dá para ver que a virada de chave em Ciro foi o quê? As escrituras. A maneira em que ele enxergava as escrituras, porque Isaías tinha profetizado sobre ele 200 anos antes. Ele assume o trono. Talvez você diga assim, pastor, mas dentro do Império Medo-Persa, haviam outros Círios? Existiram muitos Círios, mas dentre esses muitos Círios, um fez tudo o que Deus tinha prometido. Um fez coisas notáveis, inclusive quando eles regressam com todos os tesouros, o próprio imperador dá riquezas para que o templo seja construído, outros imperadores também favorecem, ou seja, será que ali também não é outras excepcionalidades? Percebam, irmãos, são fatos muito marcantes. Então, não tem como a gente pegar a história dos avivamentos e colocar numa caixinha, entendeu? Isso que é legal. Porque, como o Dio falou, citando João 3, o vento sopra onde ele quer. E como que ele vai soprar? Não sei como ele vai soprar. Como que vai ser? Não sei como vai ser. Mas há uma certa semelhança. E há uma certa característica que todos eles, pelo menos, demonstram, que é a palavra de Deus sendo amada, valorizada, obedecida e crida, sede por Deus na oração, e aí as demais coisas começam a aflorar a partir de então. Então, é muito legal. Joia. Para a gente concluir o bloco, pastor Johnny,
Quais foram os 3 textos separados ou 3 histórias do Velho Testamento que o irmão colocou? Vamos lá. Êxodo 32. Como é que eu faço? História de Moisés. Isso. Tá. Juízes 6 ao 8, né? Que é a história de... Juízes 6 é quem? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Juízes 6 é a história de quem mesmo? De Gideão. Gideão. Joia. Tá. E E 2 Reis 22. que é a história Do rei Josias, lá do quando rei ele encontrou Josias. ele. Olha, beleza. Ó, você colocou Gideão. É bem interessante. Uma história também bem emblemática. Né? Eu vi que os Há uma irmãos fizeram... excepcionalidade. Desculpa. Pode falar, pastor. Ah, tá, não. É só a forma... Eu vi que os irmãos falaram sobre cada um dos textos, né? Eu só fiz menção. Coloco meus pontos aqui ou não é momento? Não, a gente não tem problema, você pode até colocar agora, né? Mas assim, eu tinha feito perguntas, né? E eu fui trabalhar um pouco mais, num primeiro momento, sobre aquelas que são excepcionalidades, como o nível, que nem você citou uma excepcionalidade, Gideão. A maneira em que eles vão quebrar os postes ídolos, se voltar para Deus, seguir a liderança de Gideão, realmente parece que, de fato, é também uma excepcionalidade. Mesmo que Gideão, no final da sua vida, deu umas derrapadas violentas, mas durante aquele período em que ele começa, durante vários anos, a impressão que dá é que foi um avivamento também. Percebam, irmãos, não dá para a gente colocar numa caixinha, tá bom? Beleza? Então, pastor Johnny, joia. E Maísa, quer falar alguma coisa? Não? Fala, Júnior, para a gente estar suspendendo. Era o tempo mesmo que já deu. Joia. Né, Júnior? Maravilha. Eu vou fechar aqui, irmãos, vamos para o nosso intervalo, tá bom? Isso. Fechado. Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá bom? Então, a gente volta depois do intervalo. Maravilha.